Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja os destaques de hoje. Pesquisador da Embrapa fala das vantagens do sistema de integração lavoura-pecuária. Santa Catarina está preocupada com a circulação de animais de outros estados com certificação da aftosa. E continua a demonstração de como fazer em casa a sua sacola ecológica para o supermercado. Produtores catarinenses estão preocupados com o futuro da cultura da soja no mercado. E a SIDASC estabelece regras para o controle do abate de novilhos precoces no estado. Para que os objetivos do programa sejam atingidos, é importante ele ter um controle rigoroso. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A Embrapa tem incentivado e feito estudos sobre o sistema de integração lavoura-pecuária, analisando os benefícios que este manejo oferece para a propriedade, para os animais e para o bolso do produtor e criador. A integração sempre é positiva quando existir um equilíbrio e um ganha-ganha para todas as atividades envolvidas. Vamos ver as vantagens do sistema defendido pela pesquisa. Olá, produtor. Eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre a integração lavoura-pecuária. A vantagem da integração lavoura-pecuária é que a gente pode intensificar o uso da propriedade e intensificar o uso de tal maneira que a gente possa produzir mais com menor risco. Vocês já ouviram dizer de um economista que não é aconselhável a gente depositar todo o nosso capital numa aplicação só. Na integração lavoura-pecuária também é assim. Essa diversificação de lavouras, de atividades pecuárias, ela dá uma certa sustentação à atividade onde a gente corre menos risco. Por exemplo, se a gente tiver uma lavoura de milho e o preço do milho for mais baixo, a gente vai ganhar muito menos. Às vezes a gente pode ficar até no vermelho. A mesma coisa é com a pecuária de leite, por exemplo. Se o governo, dentro dos seus programas de governo, resolver importar leite, o produtor só de leite, ele vai também trabalhar com uma margem de lucro muito pequena. Então, quando a gente está diversificando a atividade, a gente está diminuindo os riscos e melhorando a produção. Algumas dessas tecnologias têm uma importância fundamental dentro do sistema de integração lavoura-pecuária. Por exemplo, eu cito aqui o consórcio de lavoura com capim, onde numa parte do ano a gente tem a gleba de terra ocupada com a lavoura consorciada com capim, a gente colhe a lavoura, então e fica o capim que vai ser a futura pastagem. Então ele vai decorrer todo o ano, os animais vão ali dar 60 dias poder usufruir dessa pastagem e essa pastagem pode ficar ali 1, 2 ou 3 anos. Qual seria então essas vantagens da gente estar alternando lavouras e pastagens na gleba? Primeiro, as lavouras, elas deixam nutrientes residuais que são prontamente utilizados pelas pastagens. Isso aí é um grande ganho para as pastagens, que a gente tem uma produção de pasto, principalmente o pasto de primeiro ano, de grande produção e um baixo custo, porque essa pastagem vai usar os nutrientes residuais deixados pela lavoura. Por sua vez, as pastagens, o sistema radicular das gramíneas, eles são muito intensos e profundos no solo. Isso aí dá uma condição de reestruturação bastante interessante para o solo e isso aí facilita a infiltração de água, o armazenamento de água, além do que nós falarmos da palhada do capim. Ela é extremamente importante. Primeiro, que é a base do sistema plantio direto, que é um método de preparo de solo zero, onde a gente recomenda esse método por ser mais sustentável em comparação aos métodos de aração e gradagem. Então essa palha que é deixada pelo capim, ela tem esse efeito grande na conservação da água e no controle da erosão, reestruturação do solo. Isso tudo aí dá um ganho muito grande para a lavoura, porque com o tempo o seu sistema radicular ele pode penetrar mais no solo. Então a gente consegue algum ganho
em produtividade, pela melhor nutrição das plantas, pela melhor busca das suas raízes em água. Isso é importante, principalmente naquelas regiões onde a gente tem problemas com déficit hídrico, com problemas de veranico. Então, essa construção do perfil do solo, com a fertilidade feita para a lavoura, em adição à melhoria das condições físicas e biológicas do solo pela lavoura, isso é um diferencial muito importante, onde faz toda a diferença nos sistemas. Então, a pecuária tem esse favorecimento, que a gente tem esse ponto crítico da oferta de forragem no período seco do ano. Então, com integração lavoura-pecuária, isso aí é minimizado. Especialmente porque a gente pode estar produzindo também com as lavouras uma forragem conservada na forma de silagem, que é para complementar essa oferta de forragem para os períodos secos. Então, o gado criado no sistema, seja ele para leite ou para carne, tá? Eles podem ter o melhor desempenho, visto que, se por acaso faltar um pouco de forragem no final do período seco, existe a forragem que está lá conservada, guardada para esses casos. Com a integração lavoura-pecuária, o produtor ainda tem algumas alternativas que eu acho interessante. Uma delas é a possibilidade de poder terminar os seus animais de corte no confinamento, liberando a pastagem para uma categoria de animal mais jovem. Com isso, ele intensifica o ciclo. Animais mais jovens, mais pesados, então vão para o mercado e onde conseguem um preço da carcaça melhor. Todo o sistema de integração lavoura-pecuária ele tem que ser ajustado às condições locais. Então, isso muitas vezes você não pode fazer isso só. Você consulta um engenheiro agrônomo, vai lá na Emater ou numa empresa, consulte um engenheiro agrônomo que vai te dar uma alternativa dentro daquilo que seja a sua vocação, aquilo que você quer, de tal maneira que você possa, então, melhorar o seu sistema de produção via integração lavoura-pecuária. No mercado de carnes, o status de área livre de febre aftosa sem vacinação é um diferencial competitivo valioso. E Santa Catarina é referência internacional. O Ministério da Agricultura pretende expandir essa certificação. Na reportagem desta semana do programa ND Agro, vamos saber como Santa Catarina se prepara para esta mudança. Faz 13 anos que Santa Catarina é o único estado brasileiro reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. O Brasil pretende expandir esse diferencial e tem como meta o reconhecimento de todo o país até 2026. Em agosto deste ano, o Ministério da Agricultura deu o primeiro passo nessa direção e reconheceu outros 6 estados como livres de aftosa sem vacinação. Mas será que isso muda as regras para os produtores rurais de Santa Catarina? A resposta é não. Além da legislação própria de Santa Catarina, que impede a entrada desses animais, o Ministério da Agricultura estabelece que o protocolo seja o mesmo aplicado aos estados que ainda vacinam contra a febre aftosa, até que o status seja reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal. Santa Catarina tem um diferencial, né, que os nossos rebanhos, nosso rebanho bovino e bubalino, tem uma rastreabilidade, tem uma identificação individual desses animais. E por conta disso, ainda em dezembro de 2019, foi publicada a Lei Estadual 17.826, que proíbe o ingresso desses animais enquanto não houver um reconhecimento da OIE. A identificação individual de bovinos e bubalinos por meio do brinco oficial permite o controle dos animais desde a sua origem, demonstrando que são nascidos e criados em solo catarinense. Para que os estados sejam reconhecidos pela OIE, eles precisam atingir uma série de requisitos. Tem que estar atendendo todos os requisitos, né, como controles de barreiras, controle de fronteira, toda a parte de exames, de controles de rastreabilidade, mesmo que eles utilizem a guia de trânsito animal, tudo isso tem que estar muito bem organizado, bem montado, né, dando segurança, né, à defesa sanitária de cada estado.
Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. E continua a demonstração de como fazer em casa sua sacola ecológica para o supermercado. Produtores catarinenses estão preocupados com o futuro da cultura da soja no mercado. E a SIDASC estabelece regras para o controle do abate de novilhos precoces no estado. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi e pronto. Cicobi, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O plástico é responsável por um dos mais graves problemas ambientais. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 80% do lixo marinho é composto por plástico. Mas o que fazer para diminuir o consumo de plástico? Comece substituindo as sacolas de plástico dos supermercados por sacolas ecológicas. Acompanhe a segunda parte do passo a passo da confecção da EcoBag, registrado pelo programa SC Agricultura. Bom, então vamos lá. Nós vamos sobrepor uma metade sobre a outra, né? E vamos fixá-las, juntá-las com os grampinhos de patchwork que eu falei.
Repetindo, quem não tiver esses grampinhos de patchwork pode utilizar grampo de pregar roupa no varal. Então nós vamos alinhar bem, colocar os grampinhos. Por que nós não usamos alfinete de costura? Porque o plástico, quanto mais furos ele tiver, mais chance dele rasgar, dele se romper. Então, a gente evita de fazer furos no plástico colocando esses grampos de patchwork. Para fazermos a caixinha, tal caixinha de leite, então, aqui eu já fiz de um lado aqui, vou mostrar como faz o outro lado. Nós costuramos as duas laterais e o fundo da bolsa. Então, agora nós vamos pegar o cantinho aqui, ó, onde ficou aqui esse cantinho quadradinho, nós vamos abrir aqui e juntar essas duas, a parte lateral com a parte do fundo, tá? Tomando cuidado de colocar as costuras no sentido contrário. Então, a costura do fundo para um lado e a costura da lateral para o outro. Vamos usar novamente os prendedores de patchwork e vamos juntar bem certinho ali, ó, costura com costura. Colocamos um grampo. Juntamos o lado esquerdo, colocamos um grampo e juntamos o lado direito, colocamos outro grampo. E agora nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura bem igualzinha à lateral ali, de 1 centímetro de margem aqui, ok? Já voltamos. Passamos as costuras do fundo, então, aqui, dos dois fundos, este, tá? Das duas laterais do fundo, digo, e agora nós vamos fazer o acabamento final da bolsa. Se você for costurar à mão, então lembrar de fazer uma linha de caneta no local onde você vai passar a costura para você ter como guia para costurar à mão, né? E então agora a gente vai desvirar essa bolsa. Se estiver um dia muito frio, ou a camada de plástico for muito grossa, talvez você tenha dificuldade na hora de desvirar. Então é só você pegar um secador de cabelo e ir colocando no plástico, que ele dá uma amolecida e facilita na hora de desvirar a peça, né? Nós vamos desvirar para que a costura fique desta forma. Mas se você quiser fazer com a costura aparente, também não tem problema nenhum. Após costurar a bolsa e desvirá-la, como tá aqui, você faz esse acabamento na parte de cima, que pode ser feito com viés de tecido, que você mesmo faz, ou você usar um viés pronto, ou você ainda deixar assim mesmo, só passar uma costura. E coloca a alça da sua preferência. Essa aqui nós utilizamos essa alça comprada, que tem no mercado em várias cores, ou você pode ainda utilizar as aparas da sacola plástica e naquele processo do ferro elétrico você faz a sua alça também de plástico. Como resultado final, então, nós temos essas duas sacolas que nós confeccionamos. Esta aqui eu utilizei um recorte de tecido, costurei por cima do plástico mesmo. Nos últimos 7 anos, a produção de soja abocanhou mais de 170 mil hectares de área, se tornando assim a rainha do campo em Santa Catarina. Ela, a soja, sozinha, representa quase 11% do volume de exportações do estado. Mas a cadeia vive um dilema: seguir assim, apostando no único comprador, ou olhar para o horizonte das oportunidades. Os especialistas têm o caminho. Reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Esse grãozinho aí, todo garboso, é o rei do campo. Só em Santa Catarina são mais de 680 mil hectares de terras destinados exclusivamente a ele. Hoje, Campos Novos, com 60 mil hectares, e Abelardo Luz, com outros 46 mil, são os dois maiores produtores do estado. Juntos, eles respondem por mais de 440 mil toneladas. Outro dado importante: entre a safra 2012 e 2013 e a última agora, 19 e 20,
A área plantada de soja cresceu 170 mil hectares em Santa Catarina. Não é um grãozinho de respeito. Consolidado como o maior exportador mundial de soja, o Brasil agora também se posiciona como o maior produtor. E as vendas externas foram recordes nos últimos tempos. De janeiro a junho, por exemplo, o Brasil vendeu mais de 50 milhões de toneladas. Isso representa 70% de tudo que foi exportado pelo país. E Santa Catarina, apesar de tão pequenininha em tamanho, tem ajudado nessa proporção de vendas externas. Os embarques do complexo da soja somaram mais de 1.100.000 toneladas, gerando quase 400 milhões de dólares em receitas. Isso significa que 11% de toda a soja exportada saíram daqui. Tem explicação tudo isso? Principalmente esse ano, com a alta do dólar desde o começo do ano, teve um atrativo muito grande e ao longo dos anos ela vem aumentando na área de cultivo, né? Então, sempre a gente faz a comparação soja-milho. Então, o milho, apesar de ter uma produtividade, às vezes o dobro, o triplo da soja, em termos de rendimento no campo, a soja tem esse atrativo, né, pelo apelo comercial, pela exportação, que é fácil, né? A exportação ela tem essa disponibilidade fácil, a comercialização dela é bastante disponível, o agricultor faz mercado futuro também, com mais facilidade. E a questão esse ano muito fortemente é o preço ligado ao dólar, né? O dólar chegando a próximo R$6, né? A soja alcançou aí, passou de R$100 a saca ao produtor. Então isso fez com que essa cultura ao longo dos anos, né, tenha esse atrativo, né? Principalmente em termos de rendimento financeiro. Haroldo tem razão. Do volume exportado de soja, 93% foram para a China, o nosso maior cliente. Mas ter um único comprador é bom? Enquanto o mercado chinês tiver essa dependência, a China ela importa basicamente quase 90 milhões de toneladas de soja anualmente. Essa soja vem do Brasil ou Estados Unidos, né? E a Argentina, que vende muito farelo. Mas o mercado chinês ele está em crescimento ainda, né? Então muitos falam ainda nós estamos vivendo o ciclo da soja, como vivemos no passado do ciclo do café, cana-de-açúcar. Então é um ciclo que vai ainda mais algum tempo, mas não é interessante essa dependência do único mercado, né? A gente brinca aqui em Santa Catarina que tudo que se move no campo tem a mão vigilante da SIDASC, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina. A mais nova ordem é um programa que leva segurança aos frigoríficos que abatem animais precoces. Para garantir um alimento saudável e nutritivo, a cadeia precisa seguir as rígidas regras da lei. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Animais precoces criados em confinamento e que atendam os parâmetros de sexo, maturidade, conformação e acabamento. Esses novilhos fazem parte de um programa definido por lei estadual, os quais são monitorados pela SIDASC dentro de uma legislação específica. Através da plataforma Singem Mais, a companhia monitora os animais e, óbvio, facilita a vida do pecuarista. Segundo a SIDASC, Santa Catarina possui hoje 80 frigoríficos habilitados no abate de bovinos, mas apenas 13 se especializaram em cortes de novilho precoce. Afinal, o consumidor está mais exigente, querendo uma carne de melhor qualidade. Por isso, quem apostou nesse nicho de mercado está satisfeito, vendo um cenário promissor lá na frente. A gente veio até esse frigorífico para entender como funciona a dinâmica. Todos os lotes chegam com 24 horas de antecedência, ficam em isolamento, descansando, para só no dia seguinte seguirem para o abate. São animais com 30 meses de idade, em média, e pesam perto de 250 quilos cada. Aqui no frigorífico Bruering, a capacidade de abate é de 240 animais por semana. E todos de raça britânicas. Ao adotarem o abate de novilhos precoces, a empresa viu o mercado se expandir. Hoje, o novilho precoce, existe uma linha dentro do frigorífico que ela é valorizada.
Então tem diferencial de preço e tem diferencial também de rotulagem. Quando chega esse lote de animais precoces para abate, ele é identificado pelo veterinário e depois é rotulado na hora do abate a carcaça. Quando vai para a desossa, essa rotulagem é que faz a gente conseguir monitorar se a produção daquelas carnes selecionadas são realmente desses novilhos. Para fazer parte do programa Novilho Precoce, o pecuarista precisa consultar as regras e fazer um cadastro através do site da Cidasc. Em seguida, a companhia emite um registro para que o produtor possa ter todas as garantias. Afinal, o programa incentiva a produção de carne de qualidade, de animais jovens, bem terminados e com a melhor conformidade de carcaça. O programa Novilho Precoce é uma política pública que tem como finalidade, estimular o produtor a produzir animais que possam ser abatidos precocemente, ou seja, aqueles animais com até 30 meses, e para esses animais repassar um incentivo financeiro ao produtor rural no valor de 2,8% ou 13,5%, dependendo da característica dos animais, da tipificação desses animais no abatedouro. E o produtor tem que ficar atento, porque para que os objetivos do programa sejam atingidos, é importante ele ter um controle rigoroso do manejo reprodutivo, manejo sanitário do seu rebanho e também da genética dos animais. Aí vai outra informação importante para o produtor. É preciso observar alguns detalhes quando for preencher a guia de transporte para evitar surpresas desagradáveis. O sistema hoje ele tem um campo de preenchimento de motivo da desclassificação. Então isso é muito importante. Avaliando os dados do programa, desse primeiro trimestre desse ano, eu observei que a maior parte das desclassificações ocorreu por peso, falta de peso das carcaças. Então 25% dos animais foram desclassificados por peso. Então isso é muito importante, que o produtor fique atento e busque melhorar, verificar onde está a falha, onde está ocorrendo a falha no processo produtivo, O objetivo maior do controle é garantir um alimento saudável na mesa do consumidor. E o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.